Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com o professor Frederico Fadini. Ele é historiador e presidente do Simpro, que é o Sindicato dos Professores daqui de Petrópolis, e de várias outras cidades, não é isso, Fadini? Exatamente, são 10 municípios ao todo. Antes de mais nada, Carla, é um prazer estar contigo aqui, né, com os nossos ouvintes, aqui, quem está participando do programa. Há muito tempo que eu não vinha e é sempre bom conversar Verdade. contigo. Assumo que estava morrendo de saudade, afinal de contas, esse programa começou no dia 15 de outubro, lá de 2013. E é o Dia dos Professores, então, para mim, é sempre um prazer falar de professores com professores para professores, porque eu sou daquelas que acredita que tudo passa pela educação. E não importa qual seja o segmento, sem professor a gente não aprende nada. Então, Uhum. acho importante estar conversando com você mais uma vez. Agora, a gente veio falar sobre uma questão muito importante quando a gente pensa em movimento sindical e quando a gente pensa em sindicato, que é a representação dos trabalhadores. Para isso, a gente nos sindicatos tem o estatuto e junto ao estatuto tem lá a cláusula das eleições. Eleições essas que vocês ganharam agora, pouquíssimo tempo atrás, em mais uma das tantas eleições que houveram no Sindicato dos Professores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo eleitoral sindical, porque às vezes as pessoas acham que tá lá o cara, o moço do sindicato, e fazem comparações complexas com as nossas eleições municipais, estaduais e federais, e na verdade existem algumas questões que são diferentes. Queria que você explicasse isso, outras que são similares. O nosso processo, Carla, é um processo extremamente complicado e trabalhoso. O período de gestão do nosso sindicato, do colegiado, né? Nós agora somos um colegiado, já é a segunda gestão como colegiado, e eu sou o coordenador geral desse colegiado, que é por um período de 4 anos. Nós até passamos de 3 para 4 anos, porque você não imagina o trabalho, o que nós gastamos de recursos, né? Com as Com, eleições. com as eleições. Porque, veja bem, o Simpro Petrópolis região, quando eu digo região, são mais 9 municípios. Então, nós temos Vassouras, Três Rios, Paraíba do Sul, Mendes, municípios distantes, né? Então, nós temos, por Sim. exemplo, carros que vão nesses municípios para recolher os votos. E nós realizamos as eleições, principalmente, quero deixar aqui o agradecimento aos demais sindicatos que nos ajudam numa eleição muito grande. Você tem uma ideia, nós funcionamos com 7, 8 urnas. Nós temos uma urna na UCP, uma urna fixa no sindicato, uma na fase, e mais 6 ou 7 urnas, né, itinerantes que vão pelas escolas de Petrópolis e de todos esses municípios. E a eleição ela é regida por normas extremamente rígidas. Pra você ter uma ideia, nós realizamos as nossas eleições em abril, nós temos uma comissão eleitoral, uma série de fatos burocráticos, como deve ser, realmente, né? Perfeito. Temos que registrar em cartório, temos que registrar na Receita Federal, temos que receitar o resultado também ser passado para o Ministério do Trabalho. Então, tem uma exigência física no dia da eleição, Sim. equipes gigantescas que trabalham em 3 turnos, fora uma burocracia tremenda, tremenda. No dia 18 de maio, nós assumimos, né? Para você ter uma ideia, até agora estamos recolhendo documentação para dar entrada para o tabelião e cada vez vem uma exigência a mais, um custo a mais. Então, nós alargamos um pouco esse período, já é a segunda gestão com 4 anos, Uhum. porque custa muito caro, é muito trabalho, e 4 anos é um tempo que você pode trabalhar mais, com mais tranquilidade, com mais calma, e desenvolver um projeto para todos esses municípios. Só um detalhezinho aqui, Carla, o nosso Simpro Petrópolis região, tirando o Simpro Rio, que é um município do Rio de Janeiro, Sim. o nosso estado tem essa característica, tem o Sol, né, que é o município do Rio, dos sindicatos de professores de redes privadas, né, de entidades privadas. O nosso é o maior sindicato do interior em área e em número de associados. Nossa, então a gente está falando realmente de uma abrangência territorial e
lógico também, quantitativa é representante importante de ser pensada. E aí, nesse sentido, entendendo que essa é uma questão muito complexa, vem minha próxima questão. Eu sei, isso foi divulgado nas mídias, que nesta eleição, por mais que houvesse todo esse processo, vocês foram uma eleição de chapa única. Sim. E aí, eu faço assessoria de imprensa lá do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e participei das eleições deles. E aí, isso é uma coisa muito interessante, né? Diferente de uma eleição municipal, né? Que não precisa ter um quantitativo de votos, as eleições sindicais, sim. Mesmo com chapa única, você precisa obter um número X de associados votando para que aquela eleição seja legítima. Hum. Então, assim, se é chapa única, o professor associado poderia vir a pensar que ele nem precisava votar. Mas não é bem assim, não, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho importante o trabalhador, o professor e, acima de tudo, a sociedade entender o quanto o sindicato ele tem regras estatutárias importantes para que a luta trabalhadora consiga, de fato, ser realizada. Exatamente. Nós já tivemos algumas eleições com chapas se enfrentando, né? Sim. Nas duas últimas eleições, foram eleições com chapa única. Eu acho que, de certa forma, é até um reconhecimento do trabalho que esse grupo está realizando. Nós temos que. O nosso sindicato ele tem em torno de 1.200 associados. Tirando o Simpro Rio, já falei, desproporcional aos demais sindicatos do interior, é o sindicato que tem o maior número de associados. Nós temos mais ou menos metade da categoria associada ao nosso sindicato. São inúmeras universidades, escolas. Isso, Carla, são centenas de escolas que fazem parte da nossa base. De Uhum. qualquer forma, nas duas últimas eleições, foi chapa única, mas nós precisamos ter pelo menos 50%. Então, para você ter uma ideia, fora nas universidades e a urna que fica no próprio sindicato, a urna do próprio sindicato, muitos aposentados vêm votar para rever o sindicato, rever alguns amigos. Essas urnas itinerantes, elas vão por 2 dias, são 2 dias de eleição, em 3 turnos. E aconteceu já, por exemplo, em cidades do interior, que fazem parte da nossa base, nós íamos à casa dos professores, e tem o endereço, a gente vai lá e leva a urna para eles votarem, porque às vezes o carro sai mais tarde daqui, né? Então, é um trabalho gigantesco, e você precisa ter realmente. E, Carla, eu defendo o sindicato que tem representatividade. O que vale um sindicato que não tem representatividade, que não tenha um número coerente de trabalhadores, né, daquela base associados, que reconheçam a importância do sindicato? E isso foi muito importante no Simpro, porque você sabe muito bem, né, em 2019, quando foi feita a reforma previdenciária, trabalhista, foi feita uma reforma também sindical. O Sim. objetivo era estrangular os sindicatos, né, com o fim do imposto sindical, que até nós criticávamos nos moldes em que era cobrado, né? Uhum. O nosso sindicato continua forte, atendendo. Nós temos uma equipe grande de advogados, nós trabalhamos ainda, fazemos visitas nos municípios da nossa base. É importante você ter uma penetração aí na categoria, ser reconhecido pela categoria. E mesmo sendo chapa única, você tem que ter a maioria, mais de 50% da categoria votando. E nesse ano, o coeficiente de eleitores, eu não tenho de cor aqui agora, Uhum. foi até maior do que na eleição há 4 anos atrás. Nós tivemos Olha, proporcionalmente mais professores votando na eleição que nós realizamos agora em abril do que há 4 anos atrás. legal. Quando você fala que mais ou menos 50% dos professores, pouco mais de 50% dos professores que atuam nas escolas e universidades particulares, que são as privadas, e que Isso. podem vir a fazer parte do Simpro, eu, a princípio, acho um número muito bom. Porque os sindicatos, ao longo das últimas décadas, eu diria assim, eles foram se enfraquecendo socialmente, principalmente para os novos trabalhadores, porque perdem um pouco da história sindical. E aí, como eu estou falando com o presidente de sindicato, de professores e historiador, eu sei que isso está muito tranquilo, o que eu vou questionar.
É porque a gente perdeu, ou fizeram a gente perder, né, na conversa do dia a dia, que a maior parte das nossas conquistas enquanto trabalhadores, elas vieram por meio das ações sindicais. E aí, nesse contexto, vem a minha batida de pergunta. Você acha que pouco mais de 50% ainda não é um número de associados pequeno quando a gente está falando do sindicato dos professores? Porque talvez eu entenderia esse número pequeno em outras bases sindicais, sem ser leviana ou elitista intelectualmente, mas com menos formação, com menos estudo, e aí os professores, eu imaginava que que eles entendessem mais o papel do sindicato. Tô errada? Tô certa? Professor que está assistindo a gente já parou para pensar nisso? Qual a tua avaliação, Adine? Eu concordo contigo. Eu acho que nós temos mais ou menos metade da categoria associada. E eu acho que a categoria dos professores, nós somos, querendo ou não, formadores de opinião, né? Exato. Agora, nós vivemos um momento muito difícil, porque nos últimos anos a grande mídia, alguns governos fizeram abertamente campanha antissindical. Então, a atividade antissindical foi muito grande, ainda mais nos últimos anos que o Brasil viveu essa polarização na política, né? E grupos agindo ordenadamente para enfraquecer os sindicatos. Para você ter uma ideia, as pessoas não reparam muito nisso, para que a reforma da legislação trabalhista, que desfavoreceu o trabalhador, que Total. precarizou as condições de trabalho, a reforma previdenciária. Nós temos trabalhadores hoje que não irão se aposentar com o mínimo de dignidade. O professor, às vezes, vai calcular quanto ele vai receber, ele imaginaria que iria se aposentar esse ano, vai ter que trabalhar mais 5, 6 anos a mais. Então, foi uma reforma da Previdência que penalizou também o trabalhador. E para que as duas coisas fossem realizadas, é aí que poucas pessoas reparam. Antes, o ataque teve que ser aos sindicatos. Você teve que enfraquecer o sindicato, você teve que tirar as fontes de financiamento do sindicato, enfraquecendo a luta sindical para impor, de cima para baixo, uma reforma trabalhista, que na verdade é precarização do trabalho, e uma reforma previdenciária, que na verdade tira o direito de aposentadoria. Muitos trabalhadores vão se aposentar em condições extremamente desfavoráveis. Então, eu acho que é o momento até dos sindicatos ressurgirem nesse momento, né? E chamando atenção para isso, para aquele professor que vai se aposentar viu que perdeu direitos, né? Você trazer esse trabalhador. Eu acho, Carla, que nos próximos anos nós teremos um renascimento do sindicalismo, porque as condições ficaram tão precárias para a maior parte da população brasileira que em algum momento esse trabalhador vai acordar para a necessidade de que ele deve se unir, de que a unidade é importante para nós revertermos medidas desfavoráveis que foram adotadas. A impressão que dá é que o objetivo, né, de alguns governos era você levar as condições de trabalho, talvez para uma época anterior à época do Vargas. Se a coisa continuar como está, a gente volta à escravidão em poucos anos. O Trabalhador em Foco é um programa que me dá uma possibilidade impressionante na minha vida, que é a de, estando laborando enquanto eu trabalho, conversar com diversos profissionais para falar sobre essa temática que é o trabalho, o trabalhador e afins. E essa sua fala me lembra o bate-papo que eu tive aqui com alguns entrevistados. Com as advogadas do CDDH de Petrópolis, quando a gente falou sobre a situação análoga à escravidão, e especificamente elas falaram que a reforma trabalhista abre incontáveis brechas para a situação análoga à escravidão. E é isso que você está falando como professora, elas me falaram como advogada. Junto a isso, eu entrevistei agora, pouquíssimas semanas, o programa está aí na internet, no YouTube, é só procurar. Eu conversei com o Fernando Souza, que é advogado, e que trabalha em vários sindicatos dos trabalhadores, e a gente falou sobre quarteirização.
E quando eu estava falando com ele sobre quarteirização, eu falei assim, Fernando, o primeiro programa Trabalhador em Foco que a gente realizou lá em 2013. O primeiro foi de apresentação, com vários presidentes, e o primeiro programa, de fato, foi sobre terceirização. E a gente estava 10 anos atrás discutindo que não podia ter terceirização. Agora, 10 anos depois, a gente está falando que existe a quarteirização. E a quarteirização é o piorar da terceirização, que você afasta o trabalhador dessa empresa para quem ele, na verdade, está trabalhando, e aí ele fica tendo que passar na justiça para requerer os seus direitos em várias parcelas e vai perdendo, e o salário vai ficando cada vez, o dinheiro vai ficando cada vez menor, porque o cara que paga está aqui, que paga para um primeiro, que paga para um segundo, que paga para ele, ou seja, todo mundo ganhou algum dinheiro, então ele, o trabalhador, está ganhando muito menos. E aí, a gente também falou há pouquíssimo tempo aqui sobre a questão da previdência, e eu conversei com o Alessandro Garcia, que é um advogado, e ele falou assim, que agora tem a revisão da vida toda, que demorou quase 20 anos para a justiça dizer que, assim, olha, é verdade, tem que revisar a aposentadoria dos trabalhadores que trabalhavam antes de 1994, quando a gente fez essa grande transformação financeira no Brasil, que você sabe melhor do que eu, que transformou o cruzeiro em real. Lá, os 1.750 cruzeiros, eu lembro do meu pai que falava toda hora que era 1.750, que virou um real. E agora a gente faz a revisão da vida toda, e existem vários trabalhadores que foram aposentados nos últimos 10 anos, de 10 anos para cá, e que estão dobrando a aposentadoria, ganhando 800 mil reais a mais, porque pediram a revisão. E aí essa minha fala gigante nesse nosso bate-papo aqui é para mostrar que realmente, só no tempo que eu estou nesse programa Trabalhador em Foco, olha quanto o trabalhador foi perdendo, olha quanto a justiça demorou para poder resolver a questão da revisão para a vida toda. Então, se quem está assistindo a gente não entender que sozinho está difícil, ou melhor, que ainda junto está difícil, e que se esvaziar o sindicato ainda mais, a situação vai ficar pior, se eles não perceberem isso, acho que a gente chega num panorama que aí o historiador está certo. É antes do Vargas. Nós estamos andando para trás. E uma coisa importante, Carla, na nossa categoria, o problema maior não é a terceirização dos professores, que a atividade fim, os professores são ligados ainda às entidades. Mas há um fator importante aqui que afasta o professor do sindicato. Por exemplo, hoje nós temos as grandes redes. Você trabalhar na educação, você investir o seu capital na educação. O Apogeu, o Pense. É um grande negócio, não é? Então, o que acontece muitas vezes? O professor trabalha em Petrópolis, numa rede dessas, só que a carteira dele é assinada por outro município. Então, é assinada por outro município, e isso afasta. Então, nós temos vários professores que trabalham em Petrópolis, mas como trabalham numa rede que é a sede no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eles estão, na verdade, se forem descontar, vão descontar para um outro município, e um município maior, onde tem um sindicato maior. E outro problema que nós temos muito grande também é nas universidades, no ensino à distância, no EAD. No EAD não existe ainda um acordo. As grandes empresas da educação superior que operam no EAD, isso não é um trabalho nem do nosso sindicato, um trabalho da nossa federação e da nossa confederação, de lutar, na verdade, para conquistar um acordo com eles. Então, mesmo a terceirização, ela não sendo o maior problema no nosso caso, essas redes, como elas são centralizadas em grandes cidades, elas acabam também enfraquecendo os sindicatos do interior, como o nosso sindicato. E olha, agora, que a gente está falando... a gente está falando do sindicato que é o segundo maior do estado do Rio de Janeiro, o segundo maior enfraquecido. Então, imagina os menores, que ainda de outras praças, que têm menos adesão e tal. Agora, a gente está chegando aí, caminhando para o final do nosso bate-papo, por conta de tempo. É sempre uma delícia conversar com você. E aí, nesse sentido, para quem está assistindo a gente e é professor, e que ainda não entendeu direito
quais são as múltiplas vantagens de participar, de ser associado a um sindicato. Primeiro, pela luta coletiva, e é importante que no Brasil, esse é um posicionamento meu, e eu aprendi isso daqui, nessa bancada de Programa Trabalhador em Foco, que enquanto todos nós, trabalhadores, não entendermos que a gente vive numa luta de classe, que a gente precisa se perceber como a nossa classe, e esse negócio vai ficar difícil. Mas, além da luta da classe, quais são as vantagens práticas de você sendo, né, você telespectador, sendo professor, de ser associado ao sindicato? O nosso sindicato, ele tem um departamento jurídico, são 2 advogados que atendem na terça-feira e na quarta-feira, é extremamente importante. Alguns sindicatos menores não têm mais condição de ter um advogado próprio, não tem receita, porque o sindicato faz um convênio com o escritório de Sim, advocacia, então nós temos 2 advogados que atendem na terça e na quarta-feira. Nós temos um consultório dentário dentro do nosso sindicato, uma dentista que atende que por um valor maravilha. irrisório, né? E também uma série de convênios médicos e convênios para exames. Nesses últimos 2 anos de pandemia, né, e o retorno no meio do ano passado, né, do ano retrasado, e a reestruturação do sindicato, nós pretendemos voltar com os nossos ciclos de debate, seminários, também no nosso sindicato, claro, com o privilégio para aquele que é associado participar desses cursos. Então, o Sindicato dos Professores de Petrópolis e região faz o seu trabalho como um sindicato, tem um departamento jurídico para atender e também esses convênios e consultórios para os nossos associados. Maravilha. Fadinha, eu queria te agradecer de verdade pelo bate-papo, é sempre uma delícia ir além da linha, né? Porque assim, existe aquela conversa que vai até aqui, existe aquela conversa que vai mais fundo. Então, eu te agradeço essa alegria da troca, que é sempre com você. Queria que você deixasse os contatos do sindicato, o telefone, o endereço, para aquele professor que ainda não! E aí você é muito malvada, né? Deve ser um professor de matemática que não estudou tanta história. Vai lá, que é o cara de física que está assistindo a gente agora. Para ele que, percebendo esse nosso bate-papo, entendendo a importância dele enquanto trabalhador, professor, de estar junto na luta sindical, para ir lá conhecer o sindicato, obter mais informações e se associar, como é que ele faz? Não, o nosso telefone, o ideal é 2243-6740, né? 2243-6740. O nosso sindicato fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, o número não me recordo agora, né? Me Mas tinha uma escapou. placa gigante. Tem uma placa gigante em frente a uma loja de bicicletas que tem ali. Pronto. Mas é muito importante também buscar Simpropet nas mídias sociais, Ótimo. porque nós passamos muitas informações pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, mas quem quiser pode passar no sindicato, pode ligar para esse número que eu passei. Apenas fechamos no horário do almoço. Funciona de segunda a sexta, né? De 9 da manhã às 18 horas. Maravilha. Fadine, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Você de casa, obrigada por ter assistido, batido papo quase com a gente, sentido o calor da luta sindical, que a gente tem muito carinho por ela. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.